Graça e paz, amados de Cristo. Louvado seja o Senhor por este tempo. Aleluia, glória a Deus. A mensagem que eu trouxe para compartilhar com a amada igreja neste santo dia tem como tema o poder nominal. Na verdade, é uma mensagem que talvez você já tiver ouvido, mas nunca teve a oportunidade de analisar. O que nós vamos falar aqui hoje não é novidade. Pode ser novidade para alguns e para os outros não. Dizendo que existe 3 tipos de influência no comportamento humano. Existe o comportamento influenciado pela cultura, glória a Deus. Neste comportamento influenciado pela cultura, nós temos o livro de Gênesis, capítulo 16, no versículo 3, que nos exemplifica como a cultura pode influenciar o nosso comportamento. Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu para a mulher Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Na verdade, essa história, ela está nos dizer que a Sara era mulher de Abraão, mas para Sara não poder dar filho a Abraão, naquela época a cultura, ela mandava, exigia que se uma patroa, ela tem a sua serva, e se ela não puder dar filho ao seu marido, ela pode pegar a sua serva e dar ao seu marido, que é para poder fazerem filho. E este filho pertence aos patrões. Aleluia. E através desta cultura, a Sara foi influenciada a ter este tipo de comportamento. Mas não é sobre esse comportamento que nós vamos falar hoje. Temos também o segundo comportamento, que é influenciado pelo meio. O comportamento influenciado pelo meio, nós vamos tirar o exemplo do livro de Êxodo, capítulo 2. Você pode tomar nota, onde fala sobre Moisés. Nós sabemos que Moisés era um israelita, mas ele foi adotado pelo egípcio. E estando lá no Egito, ele foi criado como um egípcio. E como criado como egípcio, ele comportava-se como um egípcio. Porque o meio onde ele estava influenciava ele a ter um comportamento não como israelita, mas como egípcio. Porque ele estava no meio dos egípcios. Aleluia. Glória a Deus. O outro comportamento é o comportamento influenciado pelo nome. E é sobre este comportamento que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Glória a Deus. Determinismo nominativo. Acredito que muitos já ouviram falar sobre isso. O determinismo nominativo é a ciência que estuda a influência do nome nas nossas vidas. Dizendo que o nome carrega em si uma herança simbólica e pode influenciar diretamente na formação de uma pessoa, como ela verá o mundo. Influencia na personalidade, no futuro profissional e amoroso. Mais do que isto, o nome está diretamente ligado à formação de identidade do ser humano. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo de número 25, agradecia que os amados abriam a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 24. Gênesis 25, 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo os dias que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todos revestidos de pelo, por isso lhe chamaram Esaú.
Depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jacó, ele recebeu o nome de Jacó, porque ele veio com as mãos a pegar no calcanhar do seu irmão gêmeo, que saiu primeiro. E nós vamos ver o significado do nome Jacó, que vem dizer que é usurpador. Usurpador por quê? Porque Jacó, na opinião das parteiras, Jacó queria usurpar o lugar do irmão. Jacó queria sair primeiro, queria ser o primogênito. Então, lhe atribuíram o nome de Jacó, usurpador. Na medida que Jacó foi crescendo, o Jacó sempre foi chamado de Jacó, Jacó. Significado usurpador. Mas, na verdade, Jacó não havia usurpado ainda nada. Aleluia. Jacó não havia usurpado nada. Mas nós vamos acompanhar a história de Jacó, ainda mesmo no livro de Gênesis, mais lá à frente. Nós vamos ver que chegou um determinado tempo em que Jacó acabou por usurpar o lugar do seu irmão. Jacó acabou por receber a bênção de primogênito no seu pai. Isso porque o nome usurpador influenciou no seu comportamento. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, muitas das vezes nós temos vários exemplos na Bíblia e nós não vamos explanar alguns exemplos que a Bíblia nos fala relacionado a nomes que influenciaram no comportamento de determinadas pessoas. Mas nós vamos ver que no nosso dia, no nosso mundo, nós temos nos deparados com determinados nomes que, se nós acompanharmos a história destas pessoas, nós vamos ver que estas pessoas, o nome influencia no comportamento dele. Um dos exemplos, aqui no nosso dia de hoje, eu conheci alguém em que, um certo tempo, ela chegou para mim e disse que ia para um óbito este de uma prima. E ela ia por este óbito e eu procurei saber mais sobre o óbito. E ela lamentava a perca que a prima sofreu. E ela, a lamentar, ela dizia: coitada da sozinha, ela já é a única filha da sua mãe, o pai e a mãe já faleceu e agora perdeu mais o seu marido. Quando eu me apercebi do nome da prima, eu perguntei para ela: desculpa-me, como te chama a tua prima? Ela disse: sozinha. E eu achei aquilo muito engraçado. E eu disse para ela assim: espera aí, se a tua prima chama-se sozinha, então nós não devemos nos espantar se ela ficar sozinha. Porque quando nós chamamos sozinha, estamos a dizer que esta pessoa é quê? É sozinha. Está sozinha em todo o tempo, em todo momento, ela está sozinha. Então, se ela está sozinha, ela não pode ter alguém ao seu lado. Muitas das vezes, nós damos nomes em determinadas pessoas ou nos filhos devido à circunstância em que aconteceu o parto. Mas nós não paramos para pensar, para analisar que este nome pode influenciar negativo ou positivamente a vida deste filho. Um dos outros exemplos na Bíblia, ainda falando sobre Jacó, diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 29, Gênesis capítulo número 29, e versículo de número 31. No livro de Gênesis capítulo número 29, versículo de número 31 a 35, diz a Bíblia que a Raquel, vamos lá ler, 29, versículo de número 31, a Bíblia nos conta a história de, glória a Deus, de Lia,
Lia, que era a mulher de Jacó. E a Bíblia diz assim, vamos lendo no versículo 31 até o 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecundar, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem ele chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Mas isso não aconteceu. Concebeu outra vez e deu à luz ao filho. Disse sobre o Senhor que era pretenderia e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Deu-lhe outra vez concebeu e deu à luz e disse: agora desta vez unirá mais a mim e o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Aleluia. A Bíblia diz que durante o nascimento dos filhos de Lia, ela preocupava-se em dar o nome para agradar o marido. E ela foi dando: dessa vez vou dar isto, dessa vez vou dar isso. Mas chegou um momento em que ela própria parou, analisou e disse: não, esta vez eu vou dar o nome para louvar a meu Deus. E deu-lhe o nome de Judá. E se nós irmos buscando a geração de Judá, nós vamos ver que Judá é a mesma geração onde veio Davi e que posteriormente veio o Salvador, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Falando de nome de Jesus, que também é um outro exemplo que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que o anjo, quando chegou para Maria, ou quando chegou para Maria e José, ela disse que Maria estará grávida, vai conceber o filho, e que este filho será chamado de Jesus, que significa o Salvador. Aleluia. Dizendo que, por mais que Jesus esquecesse a sua missão aqui na terra, enquanto ele foi criado como carpinteiro ou como filho de um carpinteiro, ele jamais poderia esquecer a sua missão, porque sempre que ele ouvisse a ser chamado Jesus, Jesus, em outras palavras, Salvador, Salvador, ele tinha consciência que ele tinha uma missão aqui na terra, e a missão dele era salvar a humanidade. Porque quando lhe chamavam Jesus, Salvador, Salvador, mas salvar o quê? Salvador de quê? Então ele tinha uma missão para cumprir. Aleluia. Tinha uma missão para cumprir. E pela graça de Deus, ele cumpriu esta missão. Lembrando também que nos nossos dias de hoje, nós vamos ver muita gente com nomes de azarado. Procura analisar a vida deste teu parente, deste teu vizinho, deste teu amigo, que tem o nome de azarado, o nome de única. E eu falo isso por experiência, porque nós já acompanhamos muita gente com nomes que o significado eram triste, eram de desespero. E que nós vamos acompanhar a vida dessa pessoa e vamos ver que o comportamento desta pessoa, por mais que ela tenta lutar, acaba sempre indo de acordo com o seu nome. São filhos que têm nomes de únicos e acabam por ser mesmo o quê? Os únicos. Filhos que acabam por lhe darem o nome de sofrimento, porque a mãe teve um parto difícil, e a vida desta pessoa é extremamente de sofrimento. Acredito eu que se você parar para analisar e ir à busca de um familiar, de um amigo, você vai analisar e você vai ver que estas pessoas que têm nomes com significativos, até certo ponto, triste, com significativos, até certo ponto, de desespero, de pena,
nós vamos ver que estas pessoas, elas acabam por viver o que o seu nome diz. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando também que, para além da ciência que afirma que o nome influencia no comportamento do homem, a Bíblia comprova isso. Nós temos o livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 20, que diz que Noemi, ela foi para uma terra com o seu marido e os seus filhos, e nesta terra eles viviam, porque eles eram ricos, eles tinham dinheiro. Mas o seu marido e os seus 2 filhos acabaram mortos. E ela voltando para a sua terra, sem nada, sem o filho, sem o marido, voltando para a sua terra, ao chegar as pessoas perguntaram, mas essa não é Noemi, aquela que saiu com o marido e os filhos, aquela que tinha posses. Mas ela, ouvindo os rumores, ela disse, meu nome agora não é Noemi, é Mara. Mara por quê? Porque Mara significa amargura. Porque Noemi, a vida dela se tornou amarga, porque ela perdeu os seus. Perdeu aqueles que ela tinha como família, o seu porto seguro. Então a vida dela se tornou amarga. E por se tornar amarga, ela se sentiu no direito de trocar o seu nome de Noemi para Mara. Ainda temos um outro exemplo no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo de número 17, que fala de Raquel. Raquel esta, que foi mulher de Jacó. Diz a Bíblia que Raquel, no momento de dar à luz no seu segundo filho, ela teve dificuldade. Ela teve um parto difícil. E na medida em que o bebê ia saindo, ela estava a dar o último suspiro. Mas antes de dar o último suspiro, ela nomeou o filho de Benoni como o filho da morte. Jacó, porém, quando viu o nome, analisando que ele já passou pela mesma experiência, ele disse, não pode ser este nome aqui. Aleluia. A Bíblia nos conta a história de Raquel, que no momento de dar à luz do seu segundo filho, ela teve um parto super difícil. E por ela ter um parto difícil, na véspera da sua morte, antes dela morrer, ela nomeou o filho que estava prestes a nascer como Benoni, que significa o filho da morte ou o filho da dor. Mas Jacó, seu pai, analisando o nome e vendo que eles já passaram por uma história semelhante, ele trocou o nome de Benoni para Benjamim, dizendo que Benjamim, filho da minha velhice. Isso por quê? Porque Jacó não queria que o filho repetisse a história através do nome. É para vos dizer, meu amado, minha amada, que não basta só o bebê nasceu e nós colocamos o nome que veio, não é a bisavó, é a trisavó. Se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que em alguns casos nós já deparamos com comentários do gênero: o Miguel é igualzinho ao seu xará. E às vezes o engraçado é que o Miguel não conheceu o seu xará. Às vezes até o pai do Miguel também não conheceu o tal tio ou avô Miguel. Mas o neto ou o sobrinho acaba por ter comportamento ou conduta semelhante do xará. E às vezes só se pergunta, mas por quê? Parece ser uma super coincidência, mas não é coincidência. É o poder que o nome carrega. Então, não importa de quem é o nome e como é o nome. É necessário, sempre que nós tivermos que dar o nome aos nossos filhos, nós pararmos e analisarmos qual é o nome, o porquê do nome e o significado do nome. Aleluia. É necessário nós olharmos para esse aspecto. E não só damos nomes porque queremos agradar os terceiros.
Porque o nome, nós estaremos a dar sentença por esta pessoa. Porque o nome é aquilo que nós respondemos, é o nosso. É a coisa nossa. Porque se eu não me chamo de Maria, por mais que chamarem de Maria, eu não vou responder. Porque não é o meu nome. Mas se eu me chamarem sofrimento, se me chamarem sofrimento, eu vou responder porque o meu nome é sofrimento. E se o meu nome é sofrimento, então eu tenho que viver no sofrimento, porque o meu nome é sofrimento. Então é de extrema importância nós analisarmos estes aspectos. Antes de darmos o nome, analisamos. Porque o nome, e nós vamos ver também, que lá fora, as pessoas têm o apelidos, têm a mania de se dar apelidos. E engraçado é que dificilmente as pessoas se dão um apelido assim, bonito, com significativo bonito. Assim, por exemplo, eu não sei qual é o significativo do empresário, né? Mas suponhamos que a pessoa dê um nome com significativo de empresário. É muito raro. As pessoas têm a mania de dar o nome. Tem alguém que eu conheço com o nome de Coió. E nós sabemos que o calão de Coió é quê? A morte. Tem pessoas que têm o apelido de Piripaque. Nós sabemos que Piripaque no nosso calão é quem deu o quê? Quem está dando uma crise. Então nós vamos ver que este tipo de nome, até certo ponto influencia. E não tem como. Às vezes a pessoa já tem analisado isso, mas pensa, não. Há tempos eu conversava, estávamos aqui com alguém e ela disse, é engraçado que o meu nome chama-se Esperança. E eu mesmo sou alguém que espera. As pessoas quando me metem a esperar, mas é mesmo esperar. Mas eu nunca tinha parado para analisar esse ponto. Aleluia. Então nós vamos ver que o nome, ela influencia diretamente no comportamento do ser humano. Por isso é necessário nós analisarmos, pensarmos. Não podemos fazer apenas como o filho nasceu, o nome pim pam pum, é isso, vamos dar. Não. Porque eu acredito que quando nós damos nome no filho é porque nós amamos o filho. E como nós amamos o nosso filho, então nós queremos o bem deste filho. E como queremos o bem deste filho, então é necessário que nós demos um nome que faz com que a vida toda dele vai bem. Dizendo também que o nome dado ao nosso filho pode traduzir muito mais do que aquilo que nós desejamos para ele no futuro. Então é necessário que nós, antes de, e eu vou frisar isso várias vezes, porque nós temos muita gente lá fora sofrendo e às vezes fica à busca de uma resposta. Mas o porquê de tanto sofrimento? Mas o porquê que a minha vida é assim? E às vezes ela procura várias soluções e não encontra. A resposta é simples, é o nome. Eu conheço alguém que chamava-se Azarado. E que quando ele converteu-se e reconheceu Deus na sua vida, ele trocou o nome de Azarado. E quando alguém lhe chamava de Azarado, ele ficava extremamente chateado, porque rejeitava aquele nome. Por quê? Porque ele sabia do poder que estava sobre aquele nome. Então é necessário nós pararmos e pensarmos. E às vezes não é só o nome de sofrimento, de único, de sozinho. Tem alguns nomes em Quimbundo que eu não sei, mas com significado que você analisa e fala, pô, mas como é que uma mãe que ama o filho vai dar esse nome? Né? Tem. Principalmente lá atrás, as nossas mães davam cada nome que só Deus na causa. Mas Deus tem a misericórdia, não fizeram isso por maldade, é mesmo por amor ao filho também. Aleluia. Então nós vamos ver que antes, para além desses nomes, até mesmo o nome de Miguel, de João, de Antônio, de Maria, nós temos que saber
o significado deste nome e de onde provém esse nome. Tu estás dando o nome de Maria. Por que Maria? Ah, não, é xará da irmã da minha sogra. Mas quem foi a irmã da tua sogra? Quem foi a irmã da tua mãe? Quem foi a avó? Para tu dar este nome. Tu tens que analisar a história da pessoa que você está a nomear o teu filho. É extremamente importante. É extremamente importante nós analisarmos isso. E não darmos o nome como se fosse... Nasceu, a colher caiu, então o barulho que a colher fazer é o nome da criança. Quando nasceu, deu uma trovada, então não é trovada porque deu uma trovada. Não faça isso. Não faça isso. Tanto a Bíblia, tanto a ciência, eu vou dizer que a ciência, ela simplesmente só concorda, porque discordar como não, a Bíblia diz isso. E para além da Bíblia, a ciência ainda venha para aumentar, para concordar, para dar força. Porque não precisamos da força da ciência para poder a Bíblia ter força. A Bíblia tem a força dele e ponto final. Isso a ciência concorda, isso não. Mas como muitos, quando se trata da Bíblia, acham que é uma simples teoria, então temos a ciência, que também prova que o nome tem um grande poder e que influencia no comportamento de cada indivíduo. Então é necessário nós pararmos e pensarmos nisso. Você que tem um nome desse tipo e que você sabe que o significado é um significado nada bom, você talvez pode ter dificuldade em ir numa conservatória trocar o teu nome. Mas começa a rejeitar esse nome enquanto podes, porque as consequências deste nome vão carregar contigo até o último dia da tua vida. Dizendo que devemos analisar. Por isso, meu amado, minha amada, pense. Nós temos 9 meses de gestação. 9 meses esses, que não é só para preparar o enxoval, também é para preparar o nome. É necessário fazermos uma lista de nome. É engraçado que às vezes bebê nasce, são 9 meses, bebê nasce, e ainda fica um mês, você pergunta, como que se chama? Ah, ainda não tem nome. Por quê? Não é porque não tem nome, é porque está na luta do nome. Porque um quer xará, o outro quer xará, não importa quem quer xará. É importante que vocês, os pais, antes de dizer que vou meter o nome de Mara, analisa. E falando de Mara, nós temos exemplo também da Mara Maravilha, que também se chamava de Mara, que depois passou por Mara a Maravilha. Aleluia. E nós sabemos também que a vida dela, muito antes da conversão, também não foi das melhores. Glória a Deus. Então, pense com carinho, pense com muito amor. Temos 9 meses para poder analisar, para podermos pensar, repensar, buscar significativo dos nomes. E vermos qual é o nome ideal, qual é o significativo, o que é que nós pretendemos, desejamos para os nossos filhos, e é tudo aquilo que nós pretendemos e desejamos para o nosso filho, aí nós vamos nomear. Lembrando também que agora hoje tem uma moda de juntar o nome do pai com o nome da mãe e fazer uma junção. Tenta aí buscar também se é o nome do pai e o nome da mãe, buscando qual é o significado. Porque tem nomes também de junção do nome do pai e nome da mãe que não tem nada a ver. Mas como é uma moda, nós queremos colocar. Então é dizendo que o filho é permanente e a moda, ela passa. Amém? Ela passa. Então não vai com base na moda. Para, pensa e analise. Esta é a mensagem que eu tinha para transmitir na amada igreja. O poder nominal. O que é que está por trás do nome? Por isso, eu acredito que para alguns não foi novidade, mas uns aprenderam, ouviram e vão analisar. Uns até nesse momento já estão a refletir. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e compartilhar esta mensagem com vocês. Você que foi abençoado com esta mensagem,
com esta palavra, eu peço que partilha com mais pessoas, para que essas pessoas possam receber a mesma bênção, possam receber a mesma palavra que você recebeu nesta manhã.